Olá, estamos aqui no podcast da Tríade Estudos Jurídicos, aqui em Belo Horizonte, na sede do IBDFAM. Aproveitamos nossas aulas esse final de semana da nossa pós-graduação em Direito das Famílias e Sucessões. Estamos aqui, vou pedir para que cada um se apresente rapidamente, para a gente poder começar a trabalhar o assunto de hoje, que será a vulnerabilidade. A gente vai falar vulnerabilidade, sobre hipossuficiência, sobre acesso à justiça, sobre algumas categorias socialmente importantes, perspectiva de gênero, enfim. Então, vou começar pelo Dr. Rony. Rony, se apresenta um pouquinho para a gente aqui da Tríade. Quem é você? Você é aluno da pós, explica aí um pouquinho. Olha, é um prazer estar aqui participando do podcast da Tríade. Eu me chamo Rony Botelho, eu sou advogado e sou assessor jurídico do Instituto Brasileiro de Direito de Família. E sou editor da revista científica do IBDFAM. Então, é um prazer a gente poder trocar as experiências, falar um pouquinho da vulnerabilidade, como exposto, Vai ser uma satisfação participar do podcast. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luísa Mendonça, eu sou advogada também, sou sócia e dona do meu próprio escritório. Estou aqui nessa caminhada árdua rumo ao conhecimento pelo IBDFAM, sou associada também e tenho o privilégio de ser amiga e colega dessas pessoas incríveis que estão aqui na mesa. Bom dia, meu nome é Adriana Psitelli, também sou advogada, apaixonada pelo direito das famílias e posso afirmar assim com toda a certeza do coração que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida profissional foi estar fazendo essa pós. Não só pelo aprendizado que a gente tem, mas pelos amigos que a gente aprendeu a construir aqui. Também sou uma associada do IBDFAM e só tenho a agradecer a poder estar fazendo parte desse momento aqui. Bom, vamos lá, vamos começar pela vítima de violência de gênero. E a gente falava nas nossas aulas sobre uma caminhada metodológica, sobre uma necessidade de uma metodologia a ser aplicada por magistrados e magistradas do Brasil toda vez que perceber a existência de uma pessoa vulnerável dentro daquele contexto de conflito familiar. E recentemente o STJ reconheceu de que a vítima de violência de gênero, ela é presumidamente vulnerável, uma presunção absoluta, iure et de iure. Rony, nos seus processos, você percebe essa nitidez do magistrado? O magistrado, logo quando recebe o processo, você observa se ele é capaz de já decidir desde logo a existência de uma pessoa vulnerável dentro daquela conjuntura processual? Eu acho que deve ser um esforço conjunto, tanto dos advogados quanto do próprio magistrado, para ter esse olhar humanizado dentro do processo em si, para a gente poder apontar daí o papel árduo do advogado, que é indispensável à administração da justiça, de acordo com o artigo 133, a visão inclusive do próprio Ministério Público, que é o fiscal da lei, para diante do caso concreto poder identificar e ter esse olhar mais humano de proteção aos vulneráveis, E é interessante porque a gente tem agora a resolução do CNJ, a resolução de 2023, e essa resolução ela estabelece que ela é de cunho obrigatório, ela tem uma eficácia erga omnes, portanto, nós entendemos, vamos ver como é que vai ser o desenvolvimento desse entendimento, de que quando um julgador não usar a resolução ou não adotar a metodologia necessária, o julgamento pode ser considerado nulo, e haverá um vício invalidante que poderá ser discutido no âmbito recursal. Vamos falar um pouquinho de idosos, Idosos, a gente tem alguns fenômenos novos em relação aos idosos, como a senexão, que é a adoção dos idosos. A gente tem aí o Estatuto do Idoso há muito tempo em vigor, uma norma protetiva, um conjunto de normas de ordem pública cogentes em relação a uma categoria que já é considerada hipervulnerável pelo STJ. Vamos lá, imaginemos aí uma mãe que abandone o seu filho, pequeno, em tenra idade, aos seus 2 anos de idade, passa 4 décadas desaparecida, um dia ela precisa de ajuda financeira. E décadas depois ela procura então o Ministério Público para que esse filho seja localizado e seja compelido ao pagamento de uma pensão alimentícia, em razão do parentesco. O que você acha disso? Bom, a gente sabe que hoje em dia a doutrina ela vai no sentido de que
essa mãe ou esse pai, né, esse genitor que se afastou desse filho, que houve esse abandono, entendendo esse abandono aí, como a gente mesmo conversou um pouquinho antes, né, não tem um lapso de tempo predeterminado, pode ser 10 anos, 30, 40, mas que deixou de cumprir com aqueles deveres, né, da própria autoridade parental, ele não faria jus a esse auxílio nessa hora que ele necessitaria. No entanto, apesar da gente ter essa maioria entendendo dessa forma a dignidade da pessoa. Isso é muito interessante quando você fala de finitude, né? A finitude nos traz aqui a revisão dos nossos valores, né, dos nossos pensamentos e dos nossos próprios preconceitos. Porque a dignidade da pessoa humana é realmente o vetor axiológico, né? É o grande mandamento nuclear do sistema jurídico brasileiro, é um mandamento de otimização. Então, de fato, a dignidade da pessoa humana pode justificar, sim, esses alimentos naturais, o mínimo para a subsistência digna, ainda que seja uma pessoa que tenha, de alguma forma, abandonado, né? Então, a questão do idoso é muito interessante, porque hoje a gente percebe, eu não sei se isso aqui em Minas, mas no Rio de Janeiro, a gente percebe muitos idosos que estão colocados em locais de acolhimento, em casas de repouso, né? A família se sente absolutamente inábil, incapacitada para cuidar daquela pessoa, né? Cris, pode falar. Duas observações que eu acho interessante também, que o princípio da solidariedade familiar, né, que regem essas relações, tanto entre filhos quanto entre casais, enfim, eu acho que é muito importante de se analisar aqui. Porque, evidentemente, nesses casos, a gente perpassa por uma questão moral essa situação, né? Será que o filho mesmo, diante de todo esse abandono, tem essa obrigação? Então, a sociedade julga essa situação por um campo moral, mas fato também temos que olhar a solidariedade, né? Então, é algo que, corroborado com a dignidade que a Adriana falou, pode ser um incentivo para o pagamento realmente dos alimentos naturais. E a outra questão é que tem um livro, não sei se vocês já leram, uma literatura portuguesa, do Walter Hugo Mãe, que chama A Máquina de Fazer Espanhóis. E nesse livro conta exatamente assim, a história dessa pessoa idosa, o pai que a mãe falece, né, a matriarca da família, e esse pai é colocado ali naquela casa de idosos. É desalijado do contexto da família. Exato, e é muito triste. Você consegue ver, lendo as páginas, o quão triste é, né, esse abandono após aí a maioridade, após o Estado. A tese que é possível a mudança de regime ainda que a pessoa seja acima dos 70 anos, e a gente buscava a inconstitucionalidade do artigo 1641, inciso 2 do Código Civil Brasileiro, porém o Supremo manteve, mas abriu a possibilidade, pela autonomia da vontade, liberdade patrimonial, né, das pessoas idosas mudarem o seu regime de bens. É interessante, Rony, pelo seguinte, porque antes do julgamento do Supremo Tribunal Federal, o STJ já tinha estabelecido a possibilidade dos septuagenários escolherem um regime mais restritivo que o da separação obrigatória, desde que ele fosse mais protetivo. Agora não. O Supremo Tribunal Federal, na verdade, abriu as portas para a escolha de qualquer outro regime, inclusive regime híbrido. Exato. Inclusive a escolha de um regime híbrido, se ele as convier. Então, é interessante porque o Supremo não declarou a inconstitucionalidade, né, que era a pretensão principal, não declarou a inconstitucionalidade, só estabeleceu que a norma deixa de ser cogente para os idosos, né, e é facultado aos idosos a escolha de qualquer outro regime de bens que lhe seja interessante, fortalecendo, como ele disse, a autonomia privada, né. Então, hoje há realmente uma preocupação com o etarismo, com a expectativa de vida das pessoas, e cada vez mais, e aí eu venho num pensamento que não é um pensamento jurídico, é um pensamento cristão, de que quando a gente envelhece, muitas vezes a gente deixa de ter utilidade. E quando a gente deixa de ter utilidade, a gente é colocado de escanteio, a gente é colocado ali à margem, né? À margem da família. Isso acontece com muita frequência. Saiu uma notícia recentemente
salvo engano, um norte-americano que não deixou nada para as netas, né? Fez um testamento. E por quê? Porque as netas não o visitavam há anos, há décadas. Ele não deixou nada para elas e deixou para uma instituição lá, uma filantrópica. Então, assim, a gente começa a ter também ocupações de afeto de cuidadores, de pessoas, de acompanhantes, que acabam substituindo aqueles que deveriam ser as pessoas mais próximas daquele idoso. Então, a tendência é cada vez mais ter a elaboração de testamentos, pessoas idosas, capazes, que tenham sanidade mental e que possam, né, dizer para quem lhe quiser, para quem lhe destinar essa parte disponível da herança. Até deserdando os que lhe abandonam. Deserdando os que abandonam. Então, a palavra abandona, a característica do abandono, já tem decisão no sentido de aquele que abandonar não tem direito a alimentos. Né? Porque seria aí uma violação da boa-fé objetiva, seria um comportamento contraditório, faltaria o afeto, que é o sentimento que nutre as relações de família. Posso só fazer mais uma colocação? Que a gente tem visto muito nos estudos com relação à pessoa idosa, é a questão da autonomia, né, que elas possam ser mais autônomas. Se a gente pegar, e é curioso quando a gente pensa no idoso, a pessoa de 50, 60 anos de antigamente era uma senhorinha, um senhorzinho. Sim. Hoje em dia, a expectativa de vida modificou, né? E a qualidade de vida também. Você pega uma pessoa de 50, 60 anos hoje, ela se mistura super bem entre as de 30 e as de 20 e passa desapercebido. Então, essa autonomia, ela é muito importante, porque essa pessoa idosa, ela mudou esse perfil. Ela não é mais aquela senhorinha que ficava tricotando e dependendo dos outros. Não, ela e é igualdade de oportunidades, tem que dar ativa, acessibilidade, né? igualdade de oportunidades, porque é tudo isso que vai transformá-la numa pessoa apta, proativa. Isso é muito interessante, né? E eu acho que o ordenamento jurídico já tinha um estatuto e tem um estatuto que assegura aos idosos direitos fundamentais. E é preciso que a gente tenha esse olhar, que a gente falava sobre isso. O processo não é só o pedido que a gente elabora no final. O processo é um contexto. Quer dizer, o juiz tem que analisar todo o contexto. Quem são os sujeitos processuais envolvidos? Envolve um idoso, a questão etária é determinante no julgamento dela, então é uma perspectiva etária. O gênero é importante para dirimir o conflito, é uma perspectiva de gênero. Aquela criança também é uma perspectiva etária. Então, tudo isso tem que ser muito bem delineado para que a gente possa, de fato, solucionar as lides sociológicas e não apenas as lides jurídicas. Sim, ele tem que se aproximar, né, do caso concreto, né, Sim, de forma efetiva, realmente. Interessante o que a doutora abordou aí, retornando à questão do regime de bens, de uma forma mais restritiva, era admitido. Só que o Supremo agora, como ele deu efeitos prospectivos, ou seja, para o futuro, talvez até caberia ali uma certa contradição. Porque o regime, se ele mudar para o regime da comunhão universal, automaticamente a comunhão universal já vai ter uns efeitos, inclusive passados. Perfeito. Presentes e futuros. Sim. Então há uma lacuna ainda que os juristas ainda estão absorvendo, possivelmente pode ser que seja interposto alguns embargos de declaração para que tenha esse esclarecimento. Sim. Porque o regime da comunhão universal automaticamente ele já vai ter os efeitos retroativos. A comunicabilidade total com raríssimas exceções. E é onde nós não podemos admitir a questão da invisibilidade e autonomia da vontade dos idosos. Se uma pessoa que não completou seus 70 anos, eles podem casar, escolher o seu regime de bens, independentemente de qual for, ou mesclar, porque uma pessoa idosa não pode ter os mesmos direitos, né? Aí agora a gente está numa realidade contemporânea da atualidade em que deve ser preservada a dignidade da pessoa humana, né? Sim. Gente, foi ótimo esse bate-papo com vocês. A Tríade, a partir de agora, vai fazer os podcasts regulares e periódicos com os alunos das pós-graduações aqui em Belo Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro. Eu agradeço às nossas alunas queridas, ao Rony, que também é nosso querido aluno, e dizer que os assuntos estão aí para que a gente possa debater, refletir e amadurecer. Um grande abraço. Obrigado. Obrigada. Obrigado.